Bem-vindos. Hoje vamos pegar num texto bastante interessante, talvez até um pouco provocador, de Edson Zogby. Foi escrito em 2018 e chama-se Mercados Mais Frios e Calculistas para Sempre. Uhum. Toda a nossa conversa vai girar à volta das ideias deste documento, que na verdade já falava de uma transformação que hoje sentimos ainda mais, não é? A automação, a inteligência artificial, o impacto disso nos mercados. Exato. E a nossa ideia aqui é tentar perceber como é que o autor via esta frieza que parece crescer nas transações. E como é que isso, talvez, paradoxalmente, podia mudar não só os negócios, mas também o lugar das emoções noutras partes da vida. No lazer, por exemplo. É um ângulo curioso, sem dúvida. Porque, pronto, a automação já não é propriamente nova, mas a forma como este texto a olha, especificamente nos mercados financeiros, desvia-se um bocado daquele discurso mais pessimista ou alarmista. Sim. Sim. A perspectiva aqui é que esta desumanização, esta coisa calculista nas trocas financeiras, apesar de poder assustar um bocadinho, podia ter ali um lado positivo a longo prazo. Uma espécie de racionalidade forçada, talvez. Interessante. Ele começa logo com um número forte, não é? Para situar a coisa. Sim, sim. Fala que já em 2018, 80% do mercado de investimentos nos Estados Unidos era operado por algoritmos. Máquinas, Big Data e IA. 80% é imenso. É muito, sim. E ele liga isto logo a uma maior volatilidade no curto prazo, ações a subir e a descer mais depressa, e pronto, a preocupação que isso gera. Exato. E a análise que o texto faz, que eu acho fascinante, é que isto não era um acidente de percurso, era uma escolha. Uma escolha deliberada. Sim, uma opção do setor financeiro por rotinas sem emoção, puramente lógicas, frias, calculistas. E o interessante é como ele dá a volta ao argumento da volatilidade. Como assim? Bem, ele diz que essa volatilidade, que parece caótica, não é. E que, claro, é péssima para os especuladores e ótima para as notícias. Sim, para o drama. Exato. Que essa volatilidade era, na verdade, um sintoma de transição, que ao tirar o fator humano, emocional, o medo, a euforia das decisões, a longo prazo isso ia reduzir o risco. Ou seja, a turbulência como um efeito secundário de algo que no fundo seria mais estável. É quase... Contraintuitivo, não é? Normalmente associamos volatilidade a mais risco. Exatamente. A máquina segue uma lógica. A emoção nem sempre. Basicamente é isso. Especialmente sob pressão. E esta ideia de que a emoção atrapalha. Não se fica só pelos grandes mercados, pois não. Parece que ele generaliza bastante. Sim, sim, ele é bastante abrangente nessa crítica. Quer dizer, ele usa o exemplo extremo, desde negócios bilionários até vender fruta na feira. A sério. Até aí. Sim, a ideia base é que a emoção introduz sempre ali um elemento de injustiça ou desvia as pessoas da racionalidade pura e que isso dificulta chegar àquele ponto ótimo ou acordo ganha-ganha que devia basear só em valor e necessidade de forma objetiva. Quer dizer, é uma visão mesmo, muito pragmática. Qualquer sentimento, simpatia, antipatia, pressa, só serve para distorcer o valor real e levar a maus negócios. É exatamente a tese que o mercado sem emoção, mesmo sendo frio, impessoal, seria, no fundo, mais justo e mais eficiente. As decisões seriam tomadas com base em dados, lógica, valor real, e não em impulsos. Certo. Portanto, se ligarmos isto tudo, o autor estava a imaginar um futuro onde as trocas comerciais seriam dominadas por esta lógica pura. A automação não seria só eficiência, seria quase um agente purificador do mercado. Mas ao mesmo tempo que ele pinta este quadro dos mercados racionais, ele introduz a outra face da moeda, não é? A consequência disto no outro lado. Sim, e é aí que a análise ganha outra dimensão, acho eu. Ele reconhece o desemprego que a automação causa, não só nos mercados, mas em todo lado, e diz que é outra tendência, irreversível. Certo. O lado negativo, óbvio. Sim, mas em vez de ficar só por aí, pela lamentação, ele projeta um crescimento brutal noutros setores, os do ócio. Ok. Como assim? Fala especificamente de cultura, lazer, artes, viagens, gastronomia. Quer dizer,
tudo aquilo onde a componente emocional é central. Ou seja, a ideia seria, enquanto o trabalho mais produtivo, comercial, fica mais frio e automático, a atividade humana e o valor migram para onde a emoção não só é permitida, mas é o essencial. Precisamente, o raciocínio é esse, que estes setores vivem da experiência humana, da subjetividade, das sensações. O que se procura numa viagem, num concerto, num jantar especial, não é a eficiência fria, Não, claro. é o enriquecimento emocional, sensorial. O texto argumenta que o consumidor aqui procura ativamente a interação humana, a paixão, a criatividade. Qualidades que, segundo ele, as máquinas teriam muita dificuldade em replicar de forma genuína. O que as pessoas quisessem, não é? E a automação dentro destes setores do lazer, isso ele também prevê. Um hotel gerido por robôs, por exemplo. Prevê, mas com limites. Reconhece que tarefas rotineiras podem ser automatizadas, claro. Reservas, logística, até alguma produção de conteúdo, talvez, mas argumenta que a experiência central, o tal produto emocional, vai continuar a ser maioritariamente humano. Uhum. Ele até dá o exemplo de alguém que podia escolher um robô como companhia de viagem, mas vê isso como uma excentricidade, uma coisa individual, não como o futuro do turismo em massa. A procura principal seria pela conexão humana, pela partilha. Faz sentido. Não vamos a um concerto de fado para ouvir um algoritmo, não é? Queremos a emoção do fadista. Exato, é essa a aposta dele, que a nossa necessidade de emoção vai encontrar um refúgio e até uma nova valorização nestas áreas, justamente porque o mundo dos negócios se tornaria mais desapaixonado. Ok. Avançando um pouco. Esta visão dos mercados racionais automatizados também traz uma promessa de mais lisura. Menos esquemas, menos batota. Sim, ele aí mostra-se bastante otimista. A lógica é que algoritmos bem programados e a transparência dos dados iam dificultar muitas das fraudes e manipulações que hoje exploram, bem, a opacidade e as falhas humanas. Certo. O texto sugere que essas práticas mais duvidosas seriam empurradas para as margens, para um mercado negro global. Ele até menciona a Deep Web como exemplo desse espaço. E invoca a crise de 2008 como o exemplo perfeito do desastre alimentado pela ganância, pela especulação humana, que se poderia evitar com sistemas mais racionais. Isso parece uma boa notícia, não é? A ideia de mais transparência, menos esquemas, mas fica sempre a questão, e se a própria IA for usada para o mal? Se os algoritmos forem programados para explorar, em vez de serem justos? O texto fala disso? Fala, e é um ponto absolutamente central. O texto reconhece isso explicitamente. A IA não é boa nem má por natureza, não é? Pode ser programada para fins nada éticos. Claro. E levanta a questão, e se os robôs por aprendizagem ou por programação começassem a adotar procedimentos indesejáveis? O autor até refere que já havia preocupação a nível governamental com isto, nos Estados Unidos, sobre a ética dos algoritmos. Portanto, a questão é, como é que garantimos que estas ferramentas operam de forma aceitável? E que soluções é que ele aponta? Não basta só esperar que corra bem. Não, claro que não. Ele aponta algumas direções. Primeiro, sugere que os algoritmos deviam ser baseados em consenso humanos e em estatísticas que reflitam princípios éticos. Ou seja, a lógica da máquina tem que ser balizada por valores humanos. Ok. Definir limites éticos. Exato. Segundo, fala da importância do compliance, da conformidade normativa. A ideia de que as empresas, sobretudo as grandes, já têm mecanismos para cumprir leis e regras, e isso tem que incluir, cada vez mais, diretrizes éticas fortes para a IA. Portanto, regras e verificação. Sim. E um terceiro ponto, que ele considera fundamental, a educação ética. Para toda a gente. Não só para os programadores. Não. Defende que não basta ter regras, é preciso que as pessoas que trabalham com isto, em todo o tipo de organizações grandes, PMEs, startups, ONGs, setor público, tenham formação e consciência ética. A ideia é moralizar os padrões desde o início, criar uma cultura de responsabilidade. Ou seja, a solução não é só tecnologia, é regulatória e principalmente cultural, educacional. Construir ali um ecossistema ético à volta da máquina. É isso mesmo. A tecnologia é só uma ferramenta. A direção moral depende das intenções, das regras e da cultura de quem a usa e desenvolve.
E depois desta conversa toda sobre máquinas, algoritmos, regras, ética, o texto ainda introduz um último elemento, quase como um garante final, o grande fator depurador, acho que ele chama. Sim, e esse fator é, surpreendentemente, humano. A reputação. A reputação? Como assim? O texto argumenta que, para além da tecnologia e das regras formais, a opinião das pessoas, a opinião coletiva sobre as empresas, os produtos, as práticas, vai ser um motor decisivo para o comportamento no mercado. Mas como é que isso funciona num mundo cada vez mais digital? A reputação ainda tem esse peso todo? A perspectiva do texto é que, precisamente por causa da conectividade digital, a reputação ganha ainda mais força e velocidade. Ah, claro. As coisas espalham-se mais rápido. Exatamente. Opiniões, avaliações, denúncias de más práticas, tudo circula globalmente em minutos. O texto vê a reputação como um mecanismo de controle social e de mercado, que é impulsionado pelas próprias pessoas, consumidores, investidores, sociedade civil. Uhum. Seria a reputação a incentivar os comportamentos bons e saudáveis e a penalizar quem age mal, mesmo que consiga fintar as regras ou os algoritmos por algum tempo. É a percepção pública que, no fim de contas, dita o sucesso ou o fracasso. Ok. Então, tentando resumir o caminho que este texto nos propôs. Começamos com mercados cada vez mais dominados por algoritmos frios, o que é visto como algo que reduz riscos emocionais e promove, vá lá, justiça e eficiência. Uhum. Depois, essa automação acelera o desemprego, mas, por outro lado, faz florescer os setores do ócio, que se tornam o refúgio da experiência emocional humana. Certo. Pelo meio, temos o desafio ético, garantir que a IA opera para o bem, com consensos, regras, compliance e educação. Exato. E, no final, a reputação surge como o grande árbitro humano que vai moldando o comportamento das empresas neste novo cenário. É quase como se o texto desenhasse dois futuros que correm em paralelo, não é? Um para o comércio, mais lógico, desanimizado. E outro para o lazer e a cultura, cada vez mais valorizado, precisamente pela sua componente humana e emocional. Exatamente. É essa a dualidade central que o texto explora, de facto, uma tensão constante entre a eficiência calculista das máquinas, que nos libertaria das irracionalidades do comércio emocional, segundo esta visão, e a nossa necessidade humana de emoção, de conexão, de experiência, que encontrariam um novo palco no ócio. Tenta encontrar aqui um equilíbrio. E o texto não acaba só na análise, pois não? Termina com uma nota quase de apelo, um conselho. Termina assim. A frase final é muito direta. Opine sempre que puder. Valerá a pena. E isso liga diretamente à questão da reputação que acabamos de falar. Perfeitamente. Liga-se ao poder que o próprio texto atribui à reputação como esse fator depurador. O que nos deixa com uma reflexão final interessante, não acha? Que é, Bem, se a reputação é mesmo esta ferramenta tão poderosa de controlo e orientação ética neste futuro automatizado, que responsabilidade é que isso põe em cima de cada um de nós? quer dizer, se a nossa opinião coletiva é que molda a reputação e a reputação influencia as empresas e até a ética dos sistemas, Precisamente. a provocação final, que está implícita nesse conselho, é sobre o poder da nossa voz. Individual e coletiva. Cada avaliação que fazemos online, cada comentário, cada escolha de consumo baseada em valores, tudo isso ajuda a construir ou a destruir reputações. E se o texto estiver certo, essa construção de reputação não é só conversa. É um mecanismo ativo que molda a ética dos mercados e serviços do futuro. A questão que fica é: será que temos consciência desse poder e dessa responsabilidade quando damos a nossa opinião no dia a dia?